Dizem que o Brasil é um país laico, que ele não tem religião, mas ele prega, na sua Constituição, a liberdade religiosa. Mas até que ponto vai a liberdade religiosa e o que ela significa de fato? Como você mesmo disse, Paulo, né? Vivemos num país, né, num estado laico. Oficialmente laico. Talvez os brasileiros não vivam num estado laico, mas oficialmente. No papel, né? No papel, ele é laico. É porque na prática a teoria é outra, né? Mas... Ninguém nunca leu o manual, né? É verdade. E uma das coisas que está prevista, né, constitucionalmente e dentro das leis, né, no Brasil é justamente a questão da liberdade religiosa. Né? A liberdade religiosa no Brasil e em vários outros países, inclusive em países que não são laicos. E essa lei justamente ela existe para poder dar as condições, né, das pessoas de poderem professar a sua fé, de poderem praticar aquilo que elas acreditam. Né? Existem 3 pilares básicos que está previsto nessa lei, né, que estão previstos nessa lei. O primeiro deles seria justamente a sua liberdade de poder escolher aquilo que você quer acreditar, né? Então é a liberdade que todo ser humano deveria ter. E aí um ponto importante, que é interessante isso de você acreditar, tipo, ter permissão para você acreditar naquilo que você deseja acreditar, para não ser uma imposição. Sim. Imagina só, você acha que nem time de futebol, né? Tem gente que torce pro Vasco, tem gente que torce pro Flamengo. Imagina só você nascer e ser obrigado a torcer por um determinado time. Porque você... Não, mas eu nem gosto dele, não importa, é para esse time. Não, mas eu gosto... Não olha para ele, não existem outros times. Entendeu? É a necessidade de você poder se expressar, propriamente dito, mesmo que seja você virar um Jedi, como na Inglaterra, né? Isso é bem legal. Ou você acreditar, como tem na Austrália, né? A gente tem um membro do nosso grupo que passou um tempo na Austrália, né? E a referência a ela, que é o monstro espaguete do espaço. Não sei se vocês já viram sobre essa religião, é muito maneiro, assim. Começou como zoeira, né, que o... E você procura na internet, tem uns dogmas lá que você deve seguir para acreditar no monstro espaguete do espaço, e uma delas é falar como pirata o máximo possível. Então você o tempo inteiro, são os dogmas, cara, zoeira, obviamente. O monstro espaguete do espaço fala como pirata, tá? Mas por mais que seja muito assim, talvez fora da nossa realidade, incomum, ainda assim está dentro da sua liberdade de crença, né? Da liberdade de você poder escolher aquilo que você quer, como o Paulo falou, não ser algo taxativo, não ser algo imposto. E depois de escolher aquilo que você, né, quer acreditar, você vai ter que ter a liberdade de poder professar isso. Né? Não adianta nada você acreditar no monstro espaguete do espaço se você não tem liberdade de poder falar sobre ele. Então a liberdade... Fica só em casa, né? Ó, o grande monstro, o monstro espaguete do espaço. Eu nunca mais consegui falar seriamente desse assunto. E o terceiro que é você ter a liberdade de poder se organizar. Né? Então você já escolheu o que você quer acreditar, você tem liberdade para poder professar isso, para poder expressar isso da sua maneira, e você também tem a liberdade de poder se reunir com outras pessoas que também compartilham dessa mesma crença e se organizar, seja criando uma instituição, seja né, uma página na internet, seja o que for, mas tornar aquela sua crença uma prática organizada, uma prática viável para um ambiente coletivo. E falando em instituição, essa é uma questão bem delicada, porque muitas vezes acaba deturpando, quando juntam várias pessoas para falar sobre determinado assunto, isso acaba sendo restrito de alguma forma. O conhecimento não é totalmente passado, ele é vetado para algumas pessoas, e isso acaba deturpando um pouco aquele conhecimento, aquela informação, aquela crença inicial que as pessoas tinham. E com o decorrer do tempo e a passagem mesmo do conhecimento, isso vai se perdendo e muitas vezes as pessoas se prendem à instituição e não ao de fato o que ela diz ou o que ela prega, porque as pessoas se prendem a pessoas e as pessoas às vezes são falhas. Não, quase sempre. E algumas pessoas também acabam, ao passar determinados conhecimentos, passam seu ponto de vista único e exclusivamente. Ou pior ainda, né? Porque você pode passar o seu ponto de vista a respeito de uma interpretação.
ou você passa o seu interesse, que aí sim é ruim. Porque se você tem um texto, você pode interpretar da sua forma. Ah, eu entendo dessa forma, o João entende dessa forma, você entende dessa forma. Não tem problema algum. O problema é quando você acha, não, eu vou interpretar dessa forma porque é do meu interesse. Eu acho que todo mundo tem que fazer determinada coisa porque assim eu ganho. Aí começa a deturpar a religião em si. Eu acho que falando de liberdade religiosa, liberdade no geral, a gente fala muito sobre respeito, sobre uma série de coisas. E é claro que num primeiro momento eu acho que a gente pensa em intolerância no sentido de práticas agressivas de fato, violências muito expressivas. Mas acho que um outro ponto que é muito importante também são os estereótipos criados acerca de alguns religiosos, enfim, de muitos deles. E a gente até citou um pouco a questão das igrejas e tudo mais. E uma coisa que eu particularmente percebo hoje em dia é que algumas pessoas que seguem a religião evangélica, por exemplo, são estereotipadas. E ainda que não sofram um certo tipo de violência física, enfim, recebam xingamentos e tudo mais, muitas pessoas criam uma certa ideia de que aquela pessoa ou não sabe se divertir, ou não pode estar em determinados lugares, ou é de um determinado jeito, e acabam segregando essas pessoas também. Então eu acho que a discussão sobre liberdade também vai nesse ponto que talvez seja um pouco mais sutil. E será que eu estou olhando para essa pessoa e a taxando de alguma forma e aí me afastando ou me aproximando mesmo dela por conta disso, por conta da crença, por conta, enfim, do que ela traz, da relação dela com o sagrado? E muito importante a gente buscar dentro dessa questão do próprio respeito e da liberdade de expressão da sua religião, você saber exatamente aquilo que você está colocando para fora. É claro que o seu direito termina onde começa o do outro. É uma linha muito tênue, obviamente. Não existe... Você está... não. Aí vem um sensor maior e bloqueia aquilo que você está falando. Não, isso você não pode. Ou você vai lá bater na porta da pessoa para professar a palavra do monstro espaguete do espaço. Aí vem alguém e fala, não pode, porque isso é contra a liberdade daquela pessoa. Não, isso não dá para acontecer. Mas você entender, cara, será que eu gostaria que isso acontecesse? Será que eu gostaria que tivesse alguém querendo colocar toda hora a religião na minha cabeça, a religião dela, porque não é a religião. Tudo bem, ela entende que aquilo é certo. E ao entender que aquilo é certo, ela quer que todo mundo siga o caminho correto. Sim, mas todo mundo tem a sua liberdade. Imagina só, a outra pessoa que tem outra religião, ela acha que a religião dela é certa. Você gostaria que ela fosse lá na sua porta bater? Falar, então, olha só, você tem que vir para a minha religião. Uma vez eu estava conversando com um judeu, ele falou, uma coisa que eu gosto muito na minha religião é porque você nasce judeu, ponto. A gente não sai por aí pregando, quer que você vire judeu ou não vire judeu. Quer virar judeu? Pô, legal, vira judeu. Existem segmentos judaicos que não aceitam isso. Eles entendem que você mesmo convertido não é judeu, porque você não veio de um ventre judaico e tudo mais, mas são segmentos ali dentro. Mas ele fala, não, a gente é judeu, pronto, acabou. Aí tem judeu que sai e vai seguir outra coisa. Pô, tudo bem, né? É uma escolha daquela pessoa, mas é uma escolha pessoal. É a primeira coisa que a lei assim determina, né? Então você tem que saber expressar, mas saber o limite. Eu estudei num colégio, que era em um determinado ano da minha vida, que era um colégio católico, era um colégio de padre, né? Ou seja, um colégio vinculado a um segmento religioso específico. E eu tinha um professor de biologia, né, que era judeu, e ele falava, não, feriado judaico eu não trabalho, e o colégio aceitava. Ele tinha essa liberdade de reconhecer as crenças dele, que ele é judeu, diferente das crenças do colégio, que era católico, apostólico romano, e falar, apesar de você ter uma crença diferente da minha, né, você segue Moshe e eu sigo Jesus, né, no seu feriado você não precisa trabalhar. É um respeito à cultura do outro. E isso é justamente uma demonstração de tolerância religiosa. Né? E até nessa questão, quando a gente vai conversar com outras pessoas, porque é diferente de você impor a sua vontade, uma conversa ela é construtiva. Então, duas pessoas de religiões diferentes, elas podem estar conversando, falando sobre a mesma coisa de formas diferentes, sem haver uma imposição de uma perante a outra. Às vezes entendem, conversam, ampliam seu conhecimento, até para também entender até onde eu posso ir, qual é o limite do tô tentando converter outra pessoa ou só estou demonstrando aquilo que eu entendo na minha religião, naquilo que eu acredito. Então, quando a gente conversa com outras pessoas, a gente começa a entender até onde a gente consegue ir, qual é esse limite. Porque às vezes, como a gente também estava falando, a gente acredita que aquilo é certo pra gente, mas não necessariamente é o certo para outra pessoa. Outra pessoa acredita em outras coisas e outra coisa é certa para ela. Então, nesse sentido, quando as pessoas tentam, não, é certo pra mim, então vou tentar converter outra pessoa porque ela vai ser salva de acordo com a minha religião.
mas para a religião da outra pessoa ela vai ser salva de outra forma. Então entender isso e respeitar esse limiar é muito importante em todas as conversas, em todo momento em que a gente estiver expondo a nossa opinião para outras pessoas ou sobre outras coisas também. E também pegando o gancho do que você falou, Karine, quando uma pessoa ela escolhe por algum motivo seguir uma determinada religião, a gente tem que entender que aquela religião ela pode ser a melhor para aquela pessoa. No caso, eu posso escolher uma determinada religião para seguir e ela vai ser a melhor religião para mim. Isso não significa que ela é a melhor religião de fato, isso não significa que eu deva entendê-la como sendo superior às demais, né? Porque muitas vezes fala assim, a gente tem que respeitar, eu tenho que respeitar ele porque ele tem uma religião inferior, mas ele tem o direito de ter uma religião inferior. Na verdade, mesmo assim, o fato de você já estar pensando que a religião dele é inferior, mesmo que você não faça nada... Já tá muito certo, né? já não tá muito... Exato, mesmo que você não faça nada contra essa pessoa, já tá meio errado, né? Porque justamente nenhuma religião, seja ela qual for, vai dizer que ela é superior ou que ela é a verdade absoluta. Você vai ter religiosos que vão falar isso, mas você não vai encontrar em nenhuma religião, em nenhum texto sagrado, em nada disso, dizendo que ela é a verdade absoluta. Ela é simplesmente algo que você se identificou e legal, você segue. A outra pessoa vai e segue a dela. Então não existe essa questão de superioridade e inferioridade quando a gente está lidando com religião. Isso é uma coisa muito importante da gente também entender. Senão a gente vai acabar voltando para a questão de caça às bruxas, né? Vão tacar fogo nas pessoas, vão jogar bomba aí nos lugares, vão tacar pedra nas pessoas. Cara, não é muito legal. Imagina só, você tá andando na rua, independente da sua religião, e tomar uma pedrada. Porque você profere aquela religião. É errado. Você não gostaria de fazer isso. E, desculpa, assim... Eu entendo só um pouquinho de religião, não entendo muito não. Já estudei algumas. Mas eu nunca vi nenhuma religião que diga, cara, faça com outro aquilo que você quer fazer com outro, mas não quer que façam com você. Ou seja, se você quer ser bem tratado, trata bem o outro. Eu não quero levar pedrada na rua, então eu não dou pedrada na rua. Eu não quero que botem uma bomba no meu templo religioso, então eu não boto bomba no templo religioso dos outros. Entendeu? É incoerente, né? Você quer defender a sua crença, atacando a crença do outro, sendo que você está tentando defender a sua crença praticando coisas que são erradas, inclusive para a sua crença. Ou seja, você está fazendo um desserviço à sua própria... Você não percebe que no final das contas, você não está sendo religioso e você não está sendo aquilo que você prega ser. Exato. Né? E pelo contrário, você está fazendo com que aquela outra pessoa não queira entrar para a sua religião. Porque ela vê, naquela religião só tem maluco que explode coisas. Eu não gosto disso, então eu não quero participar desse tipo de coisa. É uma propaganda negativa. Que embora não seja uma verdade, como o João falou, por um grupo de pessoas acaba se tornando um estereótipo que você, de uma certa forma, se faz isso, está contribuindo para aquela geração. E está contribuindo para aquela geração de ódio, né? Aquela geração de ódio conclui. Está contribuindo para aquela geração de ódio e justamente está contribuindo para mais intolerância. Né? Porque normalmente as pessoas elas vão combater a intolerância do outro praticando atos de intolerância também. Então, determinado grupo foi intolerante comigo, eu vou lá, eu vou revidar, né? E ambos estão praticando intolerância, ambos estão indo contra aquilo que eles próprios professam, acreditam ser o certo. E uma coisa que me veio muito à cabeça quando a gente conversa sobre isso é que eu particularmente tenho o hábito de frequentar centros religiosos, enfim, instituições religiosas no geral e conversar com pessoas de outras religiões também. Embora eu não tenha uma religião específica, eu tenho as minhas crenças, como todo mundo. Porque nós somos universalistas. Quer saber mais o que significa. E é muito enriquecedor entrar em contato com a maneira com a qual outras pessoas lidam com o sagrado. E por mais que a essência das religiões seja a mesma, como a gente falou, o amor, a possibilidade de expressar isso de maneira diferente e o fato disso existir é muito rico e é muito importante. Porque culturalmente falando e socialmente falando, as pessoas se expressam de maneira diferente e a relação com o sagrado é algo muito importante na nossa vida. Como você vive o sagrado, né? Exatamente. Então, encontrar a sua maneira e conseguir fazer isso de forma diferente, ainda que dentro da mesma religião, é extremamente importante para a sua construção como indivíduo. E para o nosso crescimento também como seres, enfim, como espírito no geral, e é extremamente importante para o nosso crescimento como seres humanos, que a gente entre em contato com essas diferentes formas, que a gente aprende muito com isso. Isso traz muitas outras ferramentas para nós. Eu tive já o prazer e a possibilidade de conversar com pessoas que nasceram e que viveram em outros países.
e é extremamente enriquecedor. E eu acho que isso entra um pouco nesse debate também. É verdade, o debate é sempre enriquecedor, desde que você queira construir alguma coisa, não impor a sua vontade. Então comenta aqui, diga aquilo que você sabe, aquilo que você expressa como liberdade religiosa, diga aquilo que você acredita, e te garanto, vários vão falar as mesmas coisas, de formas diferentes, com palavras diferentes, mas todos buscando as mesmas coisas. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Cada curtida é muito valiosa pra gente. Compartilha também esse vídeo, né? Com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com seus inimigos também. Com pessoas da sua religião, de outras religiões. também. Ou que não tenha nenhuma religião. Ou que não tenha nenhuma religião também. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, a gente está sempre por lá, com conteúdo exclusivo bem legal, então interagem conosco por lá também. Então, até a próxima. Tchau, tchau.